Vamos retornar, então, dar início ao terceiro bloco desse nosso debate. Nesse terceiro bloco, então, nós teremos as perguntas da plateia aos candidatos. As perguntas que foram feitas pela plateia já foram recolhidas pela Comissão Eleitoral. Lembrando que nesse bloco, o tempo de resposta é de 3 minutos, sem direito à réplica e intervenção do outro candidato, que neste bloco também a ordem é invertida. Responde primeiramente o segundo sorteado, que é a professora Cláudia, e depois o primeiro sorteado, o professor Marcelo. Então vamos passar o sorteio então, da primeira pergunta para a professora Cláudia. São um total de 8 perguntas, 4 perguntas para cada candidato. O tema da pergunta é ensino. Qual a sua opinião sobre a paridade das representações dos segmentos nos colegiados? Para a professora Cláudia, tempo de 3 minutos. Bom, minha opinião sempre foi e sempre será favorável à paridade. Nós viemos de uma instituição onde, o Cefet, antigo Cefet dentro, onde nós tínhamos a paridade entre alunos, professores e servidores. Então não poderia ser diferente. Qualquer pessoa que tem um mínimo de visão democrática sabe que só dando voz a todos os segmentos da instituição, para que elas participem do processo de construção do seu projeto, só assim nós vamos construir uma gestão democrática. E isso é muito importante para a instituição. E nós temos que garantir isso em todos os fóruns de discussão. Mas garantir isso significa reconhecer no outro a importância da participação desse outro. Significa reconhecer no docente, no técnico administrativo e no aluno importantes contribuições para esse projeto. Ao contrário do que alguns acham, que não deva ter essa paridade. Que a gente deveria seguir as normas da universidade. As normas da universidade têm 70% docentes e 30% técnicos administrativos. Não é essa a nossa posição, nem nunca foi. E nunca será. Quero dizer que nunca será. A nossa defesa ela é sempre de que todas as pessoas têm direito à representação dentro dos órgãos colegiados da instituição. Essa é a defesa que a gente faz e é isso que nós estamos implementando dentro do Instituto Federal. É isso que foi implementado no Conselho, os nossos campi têm toda a representação lá, todos os campos estão representados paritariamente e é isso que a gente entende que deva ser feito. Quero lembrar que ao final do debate, todas as perguntas utilizadas serão entregues aos candidatos. Então vamos fazer o sorteio da primeira pergunta ao professor Marcelo. São perguntas diferentes. Para o regulamento. Só 4. O tema da pergunta é infraestrutura e administração. A pergunta é de um docente. Qual a sua posição quanto à flexibilização e normatização da carga horária docente? Professor Marcelo, o senhor tem 3 minutos. A questão da carga horária é uma questão que está preocupando todos os campos, todos os docentes e técnicos administrativos. Qual é a questão da flexibilização? A questão é tornarmos o nosso ambiente de trabalho mais produtivo. Esse deve ser o balizador. Flexibilizar a carga horária não é pedir para trabalhar menos. Flexibilizar a carga horária é pedir para trabalhar melhor. O que é trabalhar melhor? A gente vê no mundo do trabalho, nas instituições, que a liberdade para o trabalho, a possibilidade de horários diferenciados, melhora a produtividade das pessoas. Humaniza o ambiente de trabalho. Essa flexibilização ela é absolutamente viável para docentes e para TAs. Contanto que ela tenha como princípio básico a melhoria do nosso trabalho, não a diminuição do nosso trabalho. Então, se nós vamos... Como é que a sociedade evidentemente tem que aferir se nós, por exemplo, docentes, estamos realizando o nosso trabalho? Como é que a sociedade vai aferir isso? Como é que nós prestamos conta? Quando nós fazemos ensino, a sociedade quer nos ver na sala de aula, quer nos ver atendendo os alunos, orientando os alunos nos estágios, estando disponível.
Quando a gente faz pesquisa, a comunidade quer ver a produção da nossa pesquisa. Pesquisa tem um resultado, é trabalho publicado, é participação em congresso, é produto realizado. Essa é a aferição correta. Quando a gente faz extensão, a comunidade quer ver a gente saindo fora da instituição. Aferir o nosso trabalho de extensão é ver quais são os cursos de extensão que a gente proporcionou, quais são os eventos científicos, quais são os eventos culturais. É assim que se afere. Portanto, a flexibilização não é para diminuir, mas é para nós termos a liberdade criativa para fazermos essas tarefas. O mesmo serve para os TAs. Reduzir para 30 horas pode ser uma ótima. Devemos fazer tudo de acordo com a lei. Devemos fazer tudo para que os setores se mantenham abertos. Mas essas horas restantes também servem para o trabalho criativo. Também servem para TAs participarem de pesquisa e extensão. Então, a flexibilização, eu sou absolutamente a favor, desde que ela esteja em função dos nossos objetivos como servidores públicos. Acredito e tenho confiança que ela pode estar. E está mais do que na hora de implementá-la. Muito bem. Vamos passar então para a segunda pergunta da comunidade para a candidata Cláudia. É uma pergunta da comunidade. Como irá ser a relação entre a nossa instituição e o setor privado da cidade de Caxias do Sul e região? Ela tem 3 minutos. Bom, nós sempre temos tido uma relação excelente com o setor privado em Caxias do Sul. Os sindicatos patronais participaram do projeto, nos ajudaram imensamente. Aliás, eu quero dizer que essa escola só está sendo possível pela parceria que nós desenvolvemos com eles. E nós entendemos que não só nesse momento eles foram importantes, mas eles serão importantes também no momento de montarmos os nossos laboratórios, de montarmos a nossa estrutura. Isso é extremamente relevante. Nós precisamos buscar parcerias para desenvolver o campus como um todo. E ao contrário do que se diz, eu não entendo, por exemplo, pesquisa como somente publicação, e nem somente como produto, e nem somente... Eu acho que o resultado da pesquisa é justamente fruto da relação que se desenvolve com a iniciativa privada e que também acaba desencadeando o que a gente chama de ciência e inovação, que são patentes. É isso que se estabelece. Agora, é óbvio também, quero deixar bem claro, que assim, a iniciativa privada também não pode determinar os rumos da instituição. Se, por um lado, eles são absolutamente importantes para a nossa parceria, para o desenvolvimento do campus, por outro lado, eles não podem dizer para o professor, por exemplo, o que vai ser trabalhado ou como vai ser trabalhado em sala de aula. É assim que funciona. Mas essa relação tem que ser muito transparente, tem que ser muito clara. Nós precisamos da iniciativa privada. Assim como a iniciativa privada precisa do setor público para fazer sua qualificação profissional. E essa relação é que dá a dimensão exata do que tem que ser o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E isso nós temos feito em todos os campos. Trabalhado com a comunidade, ouvido a comunidade, ouvido o setor privado. É isso, é assim que a gente faz. É isso que nós construímos em Caxias do Sul e é isso que a gente entende que tem que ser a relação, tem que primar a relação do Instituto Federal com o Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu falo Estado, eu não falo só o governo estadual, eu falo todo o setor privado do Estado. Então, essa é a posição da reitoria e tem sido assim ao longo de 2 anos. Faremos então o sorteio da segunda pergunta da comunidade para o professor Marcelo. O tema da pergunta é infraestrutura. Ela foi feita por um docente. O campus Caxias tem necessidade de recursos para equipar os laboratórios, muito superiores ao disponível no orçamento. De onde virão esses recursos? O senhor tem 3 minutos. Essa pergunta é uma pergunta que mostra um problema. Planejamos cursos que necessitam de infraestrutura pesada
aceitamos esses cursos e nos esquecemos que essa infraestrutura tem que necessariamente chegar a tempo do próximo semestre, do próximo ano. Nós precisamos pensar melhor o nosso desenvolvimento institucional. Nós temos que ver quais são os cursos viáveis quando a gente planeja um novo campus. Aí reside o fulcro do problema. Bom, agora o problema está posto. Agora nós vamos oferecer os cursos. De novo, é evidente, a gente tem de ouvir as demandas da sociedade, o que a comunidade nos pede. E nós, como servidores públicos, temos de fazer a análise técnica, a análise de gestão, se aquilo que está sendo demandado, nós temos condições de oferecer. Nós vamos ter condições de oferecer porque o campus é absolutamente competente. Mas nós vamos ter de ir atrás desses recursos. Como nós vamos atrás dos recursos? Bom, está claro para quem está participando dos debates, para quem está viajando, que os campi novos estão sofrendo com isso. Nós vamos ter que efetivamente priorizar no orçamento a instalação desses cursos dos campi novos. Nós vamos ter que efetivamente buscar mais recursos. O reitor tem que fazer o papel de advogado do Instituto em Brasília, para buscar inclusive mais recursos. Nós temos que ir atrás da iniciativa privada para tentar solucionar os problemas também. Temos que fazer parcerias. Para fazer parcerias, às vezes a gente tem que abrir mão de alguns pensamentos ideológicos, inclusive utilizar fundações de apoio à pesquisa e à extensão. Por quê? Para que serve isso? Porque pela fundação de apoio, muitas vezes a indústria consegue entrar com mais recursos financeiros no nosso instituto. Então nós temos que descobrir alternativas criativas também. Mas duas questões são fundamentais. Nós temos que priorizar no orçamento do instituto a constituição dos laboratórios dos campi novos, e nós temos de ir em Brasília representar esse instituto atrás de mais recursos.